Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Independente Futebol Clube. Hoje, na manhã do sábado, estamos aí no começo do mês de janeiro. Brasrede, internet fibra ótica 100 megas por R$ 88,00 por mês. Não é promoção, é preço fixo. 0800 644 3850. Eletrosul. Parafusadeira e furadeira Bosch Impacto, compre e ganhe uma bateria, à vista R$ 1.115. Você pode pagar em 6 vezes de R$ 213. Vincere Engenharia, precisando ampliar o seu negócio? A Vincere Engenharia é especialista em obras corporativas. Não corra riscos, garantia técnica e jurídica para a sua obra. Ligue 99340 6609 Vincere Engenharia. E Restaurante Ritz, 30 anos na entrada de Arroio do Meio, de segunda a sábado com o melhor e mais tradicional buffet livre e aquilo da cidade. Hoje nós temos os nossos dois comentaristas, Adil César à minha direita, à esquerda, Jaci Preto, para debatermos as informações e os destaques do esporte nesta manhã do sábado. Na primeira parte, conversa com o Adil e com o Jaci, e na segunda parte, a conversa com o técnico Gelson Conte, anunciado nesta semana oficialmente como comandante da equipe para esta temporada. Jaci Preto, tudo bem? Como é que tá? Bom dia. Tudo bem, bom dia, um abraço para todo mundo aí que está ligadinho com a gente. Tudo sob controle, né? Até onde eu consigo enxergar, tá bom. A partir dali já tô naquela... Segura na mão de Deus e vai. E aí, tu tá nessa também, Adil? Não. Eu já procuro nem olhar muito adiante, né? Já tô olhando bem, mais pra ponta dos pés já. Pra pertinho? É isso aí, pertinho. O Adil tá numa fase que se ele levantar o braço, Deus pega. Já não levanta, não, né? Que barbaridade. Começamos aqui um programa animado um dia depois da primeira entrevista coletiva do técnico do Internacional, Cacique Medina, Alexander Medina. Tem muita gente fazendo confusão. Pessoal, ele não é argentino, ele é uruguaio. Ele é muito jovem. Ele estava no futebol argentino, estava no Tajeres, foi jogador do Nacional, jogador importante, já treinou o time do Nacional do Uruguai, tem passagens como jogador também pela Europa, mas ele é uruguaio, não é técnico argentino. Não sei se isso é positivo, Adil, mas tem muita gente que tinha até uma espécie de rejeição, ou adorava ou não gostava do Kudê. O Kudê era argentino. E os últimos dois agora uruguaios, o Diego e também o Medina. É que é fácil confundir, né, Moisés? Por quê? O Medina, ele está treinando na Argentina e o estilo dele é muito parecido com o Eduardo Kudê, o jeito de enxergar o futebol. Então fica fácil confundir, mas realmente é uruguaio. Não sei se muda tanto, né, Moisés, a questão da nacionalidade do Medina, mas é a questão realmente do trabalho. Como ele enxerga o futebol? Eu acho que o debate principal é esse, né? E aí, gente? Vamos começar falando sobre esse anúncio, sobre as frases que ele fez. Um dos primeiros pontos, ele fala que o Inter precisa ser protagonista. O Internacional, nesses últimos anos, ele foi protagonista em alguns momentos, mas sem aquele impacto de título, sem conquistar um grande título, nem o campeonato estadual. Chegou o momento do Internacional retomar, porque o Inter agora, se a gente pegar, a última vez que foi campeão foi em 2016. Bom, vamos lá, Moisés. Eu acho que para você ser protagonista, você precisa ter títulos. Não basta a boa atuação, precisa ter títulos. O que é possível para o Internacional? Onde o Inter pode ser protagonista verdadeiramente? Campeonato Gaúcho, ele tem a condição de fazer um enfrentamento com o Grêmio e com os demais clubes para ser campeão. Na Copa Sul-Americana, o Inter pode ser protagonista, eu acho que é isso especialmente, mas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, que são as outras duas competições que o Inter disputa esse ano, eu não consigo ver o Inter protagonista. Porque tem Flamengo, tem o Atlético Mineiro e ainda o Palmeiras. Já sei, é difícil o Inter ser protagonista nestas competições. O Inter pode ser protagonista onde ele tem condições, dentro da sua limitação de grupo de jogadores. A gente sempre projeta, pegando pelo menos o currículo e a capacidade que tem o grupo de jogadores. E até o número de atletas para que o técnico possa ter numa situação de emergência, diz, olha, se tirar o fulano, é jogo para botar o Beltrano e vai resolver. Quer dizer, mas tu não tem em todas as posições essa alternativa. Não é só o caso do Inter, não é o caso apenas aqui da nossa
dessa aldeia. Mas eu estou entendendo, pelo menos, de que não vai ter aquele... É um técnico que não vai dar aquele 2 toques em sábado de manhã, mas é aquela goleirinha em que o centroavante joga com luva, outro não sei o que lá. Pode até, num determinado momento desse trabalho, ter, mas ele vai estar dentro da mente dos caras. Ele já veio entrando dentro da mente do jogador. Ele tem que estar focado, né? E obviamente que não é só pela questão de que faz tempo que não ganha nada. Ele tem a obrigação igual como se tivesse ganhado o ano passado. Só que ele não tem o comparativo, assim, dizer, olha, o fulano lá deu certo e vamos ver se esse aí vai dar. Não. O Internacional, você disse bem, o Internacional ele teve nos últimos anos muita... é uma gangorra. De repente ele está numa subida extraordinária e aí empaca. E começa a descer. A intensidade vai diminuindo. É isso que esse treinador vai tentar evitar no time do Internacional, que ele fez isso nas outras equipes. Não dá a possibilidade dessa gangorra, andar para o lado errado, né, quando o time tem que dar uma embalada. Então, eu acho que o preparador físico vai ser fundamental nesse esquema. Perfeito, Jacê. Eu acho que ele só vai conseguir fazer isso e que o Eduardo Cudê não conseguiu. Aí pode dizer, mas o Eduardo Cudê estava classificado na Copa do Brasil, na Libertadores e era líder do brasileiro, mas o time já estava caindo em rendimento. E o Eduardo Cudê gritando, o grupo é curto, porque ele sabia que o grupo não tinha mais condição física de fazer aquilo que ele queria. E o futebol do Inter estava numa descendente, tanto que ele sai porque ele viu que ele não conseguiria manter o ritmo do Inter. Então depende, grande parte do sucesso do Inter, da direção entregar a mão de obra para o Medina. Me parece que o Medina ele está acostumado a tirar muito com menos. Por isso que o Inter trouxe ele. Não é à toa que o Tajeres, na Argentina, fez, né, boas campanhas, mesmo não tendo os principais grupos. Então, eu acho que o Medina tem esta capacidade. Mas não existe mágica. Pessoal, não vamos acreditar no pensamento mágico. Precisa de grupo. E esse entendimento não pode ser só da direção com o técnico. Tem que ser também da arquibancada. A arquibancada vai precisar, num primeiro momento, ter a capacidade da leitura para saber até a coisa funcionar. Porque não é na primeira partida que o time vai moer todo mundo. Então tem que ter esse tipo de entendimento. Só que a direção, a gente sabe, não é um clube só. Todo mundo está naquela de que contratar o fulano e o Beltrano. Mas financeiramente está difícil. É complicado, todo mundo tem salário, quer salário lá em cima, e as negociações é um pavor. Tem time que não usa o jogador já há 2, 3 anos, e na hora de ceder ele para alguém, quer resolver a situação financeira com aquele jogador. Então o torcedor também vai precisar ter essa participação de entendimento. E, obviamente, também tem que jogar junto, porque o time precisa da intensidade do torcedor. Pessoal, a gente está falando sobre treinadores e eu quero repercutir com vocês um pouquinho sobre uma entrevista que foi concedida pelo Celso Roth ontem ao Globoesporte.com. E é uma entrevista que ela causa uma polêmica muito grande. E por que eu quero falar sobre o Celso Roth? Ele tem uma identificação muito grande com o Inter, identificação muito grande com o Grêmio, foi campeão estadual nas 2 equipes, vice-campeão brasileiro no Grêmio, campeão da Libertadores no time do Internacional. E eu vou pegar aqui algumas das respostas do Celso Roth. Por quê? O Celso Roth fala dessa onda de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. E pelo que eu entendi do Celso Roth, ele deixou muito claro, olha, eu não tenho nada contra, mas eu estou achando que é mais modismo o fato de contratar treinadores estrangeiros. E daí eu vou citar algumas frases do Celso Roth. Acham que brasileiro não tem mais qualidade. E daí ele falou em relação a técnicos. Depois ele fala o seguinte, o Flamengo melhorou o que com Jesus? Não. Ele pergunta isso. Não, aí não pode, né? Aí ficou evidente o que o Flamengo melhorou com Jesus, né? Aí ele está querendo apagar o óbvio, né? Ele deveria perguntar, na minha leitura, o do porquê não funcionou sem o Jesus. E depois ele fala que Jesus, ele pergunta, Jesus ganhou quantas vezes a Copa da Europa? Foi que falou algumas das respostas, entre tantas respostas, do Celso Roth ontem. Mas vamos lá. Aí é pior ainda, Moisés, porque aí nós vamos considerar o Jesus um técnico médio da Europa. E ele vem aqui e ele transborda conhecimento no Flamengo. É pior?
Então, o Celso está avalizando isso que está acontecendo, porque o Jesus, então, é um técnico médio da Europa, e é um técnico médio. Ele chega aqui no Flamengo, ele aplica a sua visão, seu plano de futebol, e transforma o Flamengo. É evidente. O Jesus não vai nunca mais repetir, talvez não repita, mas naquele momento ele foi excepcional. Né? E ficou claro, o planejamento dele, o jeito dele enxergar futebol é que tornou o Flamengo diferente naquele momento. Então, acho que isso não dá para esconder, não dá para, né, não enxergar isso. Eu não escutei a entrevista, não olhei a entrevista, eu até vou olhar ela, faço questão, que é difícil você comentar em cima de uma coisa que você também atentamente não observou. Mas os pontos que você está me colocando, primeiro que eu não acho modismo, minha opinião, porque os clubes brasileiros estão indo atrás de técnicos estrangeiros, porque há um atraso de pensamento tático dos técnicos brasileiros, está evidente isso. Nós, eu digo porque eu me incluo junto, nós, os brasileiros, os técnicos brasileiros não buscaram uma evolução tática, né, para dinamizar o futebol. Basta ver nas competições de seleções. São poucos, são desinteressados, não são estudiosos. Jaci, basicamente isso que você falou. Está faltando eles estudar. Estão achando que, pelo currículo que eles tinham como jogador, ou com algumas situações de vivência em vestiário, está resolvido. Não, eu acho que o futebol ele exige bem mais do que isso. Eu acho que nós estamos com poucas alternativas. Os técnicos brasileiros hoje, vamos analisar, o Atlético Mineiro, que tem grana pra caramba, não está conseguindo contratar treinador. É que o Atlético não enxerga nenhum no Brasil com condições. E eu acho que o Atlético não está com a visão, o olho tapado, não. Qual é o técnico que poderia hoje ser a bola da vez no Atlético brasileiro? Teria o Renato. Só que o Renato se queimou muito no Flamengo, já sei. Eu acho que tinha um grupo. Eu acho que o Renato morreu pela boca. E pelos resultados, né, Jaci? Porque ele pega o Flamengo e não ganha nenhuma competição com o Flamengo. Né? Acho que o resultado do Renato foi péssimo. Porque ele dizia, se eu tiver um grupo, eu tenho obrigação de ganhar. Se eu tiver um grupo de 200 milhões, como o Flamengo, eu tenho que ganhar. Ele não ganhou nada. E talvez o comportamento. Eu acho que o que mais assustou e assusta os clubes foi o comportamento do Renato. Acho que em certo momento ele passou até o amadorismo no comportamento dele. E isso assusta um pouquinho. Né? Aquela relação excessiva com o Grêmio, alguma coisa que aconteceu ali no enfrentamento. Acho que isso... Só um pouquinho, cara. Não pode ter essa visão do futebol. Né? Então o Atlético está assustado com isso. Em alguns determinados momentos o Renato tem ainda o estilo de boleirão. Ele bota o auxiliar para trabalhar e vai pega folga porque ele tem que visitar não sei quem e aí jogar um futebol. Eu acho que quando está focado nisso aí, técnico, folga de treinador, é zero folga, Diogo. Tem que estar aceso o tempo inteiro. Eu, como técnico, se eu fosse técnico brasileiro, eu faria uma profunda reflexão. Será que os clubes estão buscando fora simplesmente porque querem ou porque eles não encontram um perfil no Brasil? Eu acho que o protecionismo acabou. Não tem que ter mais protecionismo. Por que o Eduardo Cudê vem da Argentina para o Brasil, do Brasil vai imediatamente para o Campeonato Espanhol? Qual é o técnico brasileiro que conseguiu uma ascensão carreira, Jaci, na Europa, realmente uma carreira firme? Não tem. Os europeus não enxergam os técnicos brasileiros para levar. Eles preferem os argentinos. Os argentinos constantemente estão indo para lá. Vários que estão tendo muito sucesso. Então o brasileiro tem que fazer uma profunda reflexão. Por que nós não... Nem em Portugal, onde os brasileiros eram fortes, nem lá os brasileiros se instalam mais. Não conseguem mais ter espaço para treinar fora do Brasil. É hora de fazer uma reflexão. Alguma coisa está faltando. E pode ver já aqui no futebol brasileiro que não existe... como nós temos às vezes algumas dificuldades de saber por que o menino da base não tem dificuldade para chegar no time de cima, vamos combinar qual é o treinador da base que conseguiu sair e dar sequência no time de cima e depois ter uma carreira para poder ser a bola da vez. Da base não sai ninguém. Nem pelo aspecto de casa-mata, não empurra ninguém para o time de cima com experiência para poder segurar o rojão. Quem está me parecendo, Moisés, que deve ter um estilo
e que seguir carreira, seguir se modernizando, é o Maurício Barbieri. Eu acho que esse técnico, embora muito jovem, ele me parece que está muito bem colocado no mercado. Eu acho que ele só não foi para um clube maior porque o Red Bull tem muita estrutura, oferece toda a estrutura que ele precisa. Ele não vai arriscar isso. E lá a pressão chama-se só os dirigentes, porque a arquibancada... Exatamente. Então ele tem tranquilidade para poder trabalhar nesse sentido. E lá, Jaci, vai ser medido assim, o Barbieri está trabalhando bem, então vamos manter ele. O cara está pedindo a cabeça do técnico, mas ele está trabalhando bem. Não interessa, o cara está pedindo a cabeça dele. Demite o cara então. Não. Lá, se ele estiver trabalhando bem e o resultado não estiver vindo, é um detalhe. Os dirigentes jogam muito para a torcida. Né? Muito para a torcida, exatamente. Assim. Então lá ele sabe que ele vai ter o processo do trabalho avaliado, se ele está trabalhando bem ou não. Em outros clubes, isso não é suficiente. Mas o Barbieri, para mim, é um técnico brasileiro que, se ele seguir buscando ferramentas que permitam que ele trabalhe em outro lugar, ele pode conseguir, inclusive, para mim, espaço fora do Brasil. Eu assisti a entrevista do Celso Roth. Tem um determinado momento que ele defende muito claramente que as principais equipes do Brasil estão ganhando pela qualidade do elenco, e daí ele cita fortemente o Flamengo do Jesus. Tem uma coisa que ele ganha porque tinha o melhor elenco. Se tinha uma coisa que ele gostava muito, era de defender. Sim, também tem. Mas vocês lembram qual foi a condição que o Jesus vem para o Flamengo, né? O Flamengo tinha o melhor elenco e não ganhava. Vocês lembram? Ele chegou a ser eliminado da Copa do Brasil. O Jesus chega, ele não tem tempo de treinar, ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, que ele não foi campeão em cima do Inter. E a partir daquela derrota, o Flamengo tem uma virada dentro do ano, da temporada, e começa a ganhar. Mas antes do Jesus, eu sei que teve ali 3, 4 jogadores que depois chegaram, mas foi graças ao trabalho do Jesus também. E como é difícil ter vida longa, né? O técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, está toda hora sendo contestado, caramba. O cara é bi da Libertadores, rapaz. Não parece, dá a impressão de que é um campeonatozinho, que ele... não Copa do Brasil também ele é campeão, né? Ou não era com ele ainda? Ele é campeão da Copa do Brasil também. Ele é em 20. Ele é em 20. 21 foi o Galo. Mas ele tem o título em também 2020, da Copa do Brasil. Sim, né? Quer dizer, ele tem Copa do Brasil, ele tem 2 Libertadores, ele vai, quer dizer, e a cobrança ela existe ainda. Então, eu acho que, sei lá, a capacidade do cidadão não vai só até ali na esquina. Ele tem que ser avaliado no todo, procedimento inclusive do grupo, como é que foi contratado, como é que administrou isso tudo, porque essa boleirada aí não é fácil de lidar com eles, é complicado. Mas foi uma entrevista que está repercutindo ainda bastante, essa do Celso Roth. Eu vi a manchete, Moisés, eu vi alguns, mas não assisti. É interessante assistir até para a gente... Porque há o protecionismo, tá? Não, ele protege, Adil, ele vai mais além. E ele cita o Cuca. Que o Cuca é brasileiro, recebe um grande elenco e também é campeão. Não, mas é isso que nós temos que avaliar. Nós temos exceções. Né? Eu acho que o Cuca é uma exceção. Né? Embora a gente saiba que o Cuca ele tem essas variantes. Né? Agora é a hora de ele realmente sentar a poeira e tocar o Atlético. Era o momento, talvez, ele conquistar mais coisas pelo Atlético. E ele pega e sai, Moisés. Talvez era a hora dele buscar incessantemente uma Libertadores e um Mundial pelo Atlético. É o melhor momento, talvez, para o Atlético tentar um título mundial que não tem. Né? Era um momento, talvez, do Cuca ultrapassar essa barreira. E ele desiste. Ele não vai adiante com isso. Né? Será que um técnico estrangeiro faria isso? Teria esse comportamento? Não sei, acho que não. Né? Acho que não teria, a não ser que surgisse uma grande outra oportunidade, como surgiu para o Jesus, que larga o Flamengo para treinar um time lá de Portugal, um dos maiores. É isso que também nós temos que entender. Esse comportamento do Cuca ele é normal dentro do que vinha acontecendo. Melhor elenco do Brasil, ganhando títulos importantes, mas ele não tem, e ele pode dar. Eu acho que o Atlético, pelo elenco que tem, ele pode chegar no Mundial e talvez voltar a ter uma chance de disputar o Mundial de clubes, né, com o elenco que tem. Só que ele desiste. Não sei se um técnico estrangeiro nessa condição. O Abel já apanhou um monte no Palmeiras. O Abel é campeão e apanha, como disse o Jacê. E ele não largou. Está aí em busca
do Mundial de Clubes. Ele chegou em determinado momento a praticamente deixar claro que ele estava deixando o Palmeiras há cerca de 4, 5 meses atrás, né? Isso acho que foi antes da semifinal ali da Libertadores, depois ele continua e vai permanecendo. Pessoal, para fechar essa primeira parte aqui, vamos falar um pouquinho sobre as contratações que o Grêmio fez até o momento, e o Grêmio contratou o Benítez. Me ajudem, o Grêmio trouxe Bruno, Orejuela, Nicolas, Benítez, está faltando um jogador. E o Janderson. O Diego Souza já estava, mas o Janderson. Esses 5 jogadores para a Série B, gente. Qual é a avaliação que dá para se fazer? Olha, eu fico na dúvida em relação ao Janderson. O que esse cara vai entregar para o Grêmio? O que esse jogador pode entregar? Tomara que entregue muito. Nós estamos aqui torcendo para que o Grêmio possa voltar para a Série A e que o Inter tenha títulos importantes. Aliás, que os dois possam ter títulos importantes. A gente quer o sucesso do futebol gaúcho. Mas os demais a gente conhece um pouco mais, né? Há uma avaliação mais positiva dos demais jogadores que você comentou. O Janderson, há uma grande dúvida sobre aquilo que ele pode entregar. O Benítez, Moisés, ele já foi um jogador que entregou muita qualidade. Eu acho que o Janderson, nós temos dúvida se ele pode ou não, porque ele não mostrou isso ainda. O Benítez já mostrou que tem qualidade, mas eu tenho dúvida se ele vai conseguir. É na intensidade. Pelo que ele não entrega nas últimas temporadas, já sei. Ele já entregou lá atrás. Ele não vem entregando mais. Então, o Janderson não entregou. Talvez possa entregar, porque é muito garoto ainda. Mas o Benítez, eu não sei se vai entregar uma coisa para o Grêmio. O Grêmio, na verdade, as contratações do Grêmio, lá no setor defensivo, e para mim, correto. Por quê? Porque o Grêmio não tinha lateral direito. E aí está contratando um lateral que conhece o Grêmio, que fez um belo trabalho quando estava vestindo a camisa do Grêmio, dentro daquilo que já se sabe o que ele pode dar, sem problema nenhum. No setor defensivo, se cobrava muito de que o Grêmio tinha Jeromel e Kahneman, daí tinha muita juventude, e quando não eram os dois meninos que eram a alternativa, daí o Asilo pegava, que era o caso do zagueiro que agora está indo para o Juventude, Paulo Miranda. O Paulo Miranda. Então, traz um zagueiro no meio do caminho, nem muito jovem e nem lá já quase que se entregando. Lado esquerdo. O que o Grêmio precisava no lado esquerdo? O Grêmio precisa, na verdade, acordar o Diogo Barbosa, que olha, é a tua vez, meu filho. É a hora que tu tem agora para terminar com essa lambança. E como estava desgastado uma barbaridade o Cortez, o Grêmio trocou o Cortez e trouxe o Nicolas. Então, é uma alternativa que tem. Agora, na questão do Benítez, eu vou ficar naquela também, das lesões. É um jogador que passa por esse processo, tem essa dificuldade. Tem qualidade, já mostrou que tem qualidade, o Adil colocou bem nesse sentido. E aí tem aquela contratação de risco, que eu entendo que é o Janderson, que o Grêmio está fazendo. Mas a gente precisa primeiro ver, para depois saber o que vai acontecer, porque às vezes a gente contrata um jogador e diz, agora está resolvido, e o cara não dá o que precisa. E quando surge alguém do nada, pode ser alternativa. Então, é um bilhete, e nós vamos ver qual é o final da história, quando for sorteado ou não. Jaci Preto e Adil César na primeira parte aqui do programa. Restaurante Ritz, 30 anos na entrada da cidade de Arroio do Meio. Vincere Engenharia oferece a melhor solução para a sua empresa construir ou reformar seu ambiente de trabalho ou produção. Eletrosul. Eletrosul é representante Bosch. 38 anos especialista em ferramentas. E Brasrede, internet fibra ótica, 100 megas por R$ 88 por mês. Uma paradinha e na volta a gente conversa com o técnico do Lajadense, Gelson Conte.